eu chego no instrumento, eu sou outra pessoa. E quando saio do mesmo, também sou outro indivíduo, com a alma lavada, enxaguada, achando que cumpri meu dever. E aí estou mais tranquilo, mais calmo e encaro o resto tudo no dia a dia de forma normal. E fora dizer e caia loba fila, e fora dizer e caia loba fila. Nasci precisamente na província do Bengo, Barra do Dante, Moçé Cabelo. Tenho uma aldeia, uma comuna. E aos 7 anos fui à escola. Não pude concluir no período colonial a 4ª classe, porque naquela altura não havia professor à altura para ter esta turma da 4ª. E assim fui obrigado a ir até Cachito para fazer a 4ª classe. E pude fazer aí a 4ª classe. Nessa altura, no período colonial, fui o delegado de turma. Depois que fiz a 4ª classe, venho para Luanda. Não consegui no ano seguinte prosseguir os estudos, porque já tinha chegado atrasado, mas no ano subsequente pude começar a estudar. E fui estudando até que chega o 25 de abril de 1974. E em 75 ingresso precisamente no coro central da Igreja Metodista de Luanda, como corista. E como me chamou a atenção em tudo isto aí é precisamente o piano. O mestre que nós tínhamos estava ali a ensinar e tinha sempre um livro à sua frente. E os coristas ficavam à frente do mestre, a ensinar e a ver no seu livro. E a minha curiosidade era precisamente o que o mestre está... Onde é que o mestre está a dizer que, por exemplo, o tenor aqui tem que parar, tem que avançar? E isso fez-me com que eu tivesse a necessidade de aprender também essas coisas. Vi ali uns rabiscos, né? Parecia, como se diz na língua popular, né? Pareciam uns chineses. Né? Mas depois aprendi e em 1987 sou agressado com uma bolsa de estudo para o Brasil e aí lá vou então fazer o superior em música. No paraíso eu quero estar com Cristo. No paraíso, mansão celestial. No paraíso eu quero estar. Primeiro comecei aqui com o falecido mestre Filomeno da Rosa, que naquela altura era o mestre que nós tínhamos aqui disponível para poder ensinar-nos. Fomos ter com ele, éramos 3, e ele aceitou que nós fôssemos à sua casa buscar esses conhecimentos. E ficamos lá por lá 6 meses. É lá onde um dia feliz viverei. No paraíso eu quero. Foi esta pessoa que nos inspirou, que até certo ponto nos incentivou a estudar a música. Foi com ele que eu comecei, mais outros meus irmãos, outros mestres, um deles já é falecido. Aquilo que eu experimentava a tocar apenas de memória, então comecei a traduzir no concreto. Por exemplo, um dos métodos que ela tinha sempre era precisamente você cantar um hino conhecido, né? E através deste hino conhecido ser a base da aula. E nisso aí relacionar as figuras, aquelas letras, aqueles símbolos todos. Isso aí sim. Depois comecei a ver que afinal de contas era possível, que era só uma questão de se empenhar. E foi isso que aconteceu. Fui fazendo as coisas, mas também o mestre era muito exigente, queria já que nós tocássemos também, enfim, nas aulas, na igreja, ao domingo. E não era nada fácil para quem estava a começar agora, só para ter a noção de que nós começamos 3 meses depois já estávamos a ensinar no coro, que não é uma tarefa fácil. E depois acompanhar a congregação, tudo isto ali, enfim, tocar com as 2 mãos, todo esse sincronismo, fez com que nós tivéssemos que nos lançar muito cedo para esta área e começar logo a ensinar.
primeiramente, a partir da data ou a partir da altura em que comecei a ensinar no coro, né? Então também cresceu o interesse de outros que não sabiam, que também queriam aprender. E aí nos lançamos e começamos a ensinar aquilo também que o mestre nos foi transmitido. Foi também aquilo que nós fomos ensinando aos alunos. Eu me lembro que antes de eu ir ao Brasil fazer a formação, já tinha alunos, já tive alunos. Mas se nós quisermos comparar os alunos que eu tive antes de ir ao Brasil e os alunos que eu tive depois do Brasil, há uma diferença incomparável. Estar no Brasil e num conservatório, os moldes, enfim, quer dizer, a pedagogia, tudo isso do ensino musical é muito diferente. Não tinha nada a ver com aquilo que eu tivera aprendido em Angola. Embora a leitura fosse a mesma coisa, mas não foi. É um processo natural, porque a partir do momento que você aprende a ler, não é? Ou seja, você tem o domínio do alfabeto musical, o resto você faz. Depende da tua inspiração, o que é que você pretende. Eu não sou muito aquela pessoa de sentar no piano, enfim, e estar ali a compor músicas. Não tanto assim. Pego em obra, quem quer que seja. Quando eu entender que tenho que transcrever para o piano, vou transcrever e vou fazer a harmonia. Normalmente é isso que eu faço. Uma vez ou outra, posso compor, mas também deixo para os outros também. Tem as suas letras, enfim, estudo as letras, vejo mais ou menos como é que está compatível. E aí eu vou produzir uma música, vejo mais ou menos qual é a ideia do texto e produzo a própria melodia em si. Agora, de escrever, tenho algumas que eu já escrevi por necessidade, ou porque o coro estará de aniversário, ou porque tem um motivo especial, ou então pegar em arranjo, uma melodia que está-se a cantar, mas que não está partiturizada. Então há necessidade de catalogar, escrever e tudo isso por quê? Tudo isso porque eu tenho um trabalho chamado de coletividade, ok? O trabalho não pode ficar só apenas comigo. Lembro-me que quando nós falamos com o mestre para que nos desse aula, fomos à casa dele, desde o primeiro dia, segundo dizia o próprio mestre, dizia que eu estava sempre em primeiro, porque eu não deixava que os outros me ultrapassassem. Os outros faziam permuta entre o primeiro e o segundo, mas eu não. Ele dizia sempre que eu estava sempre muito mais à frente em relação aos outros. Ok, mas nunca imaginei de que eu aprender. Estou à espera que amanhã vou ensinar o coro. Não passou isso pela cabeça. O que eu queria era tocar bem. E se de repente tivesse a tocar ao público, se a melodia for conhecida ou fosse conhecida, então na primeira não diria a primeira, mas na terceira nota todo mundo tinha que saber de que música eu estou a tocar. Fora disso achava, porque ficava ali a estabelecer algumas comparações entre mestre A, B, C, como é que é, tal. E eu via que alguns tinham essa debilidade. Ficava ali a tocar, mas não esclareciam bem qual é a melodia que está a tocar, ok? E eu não gostava disso. Eu gostava de alguém estar a tocar, se a melodia é conhecida, então na terceira nota, as pessoas têm que saber qual é a nota que música que está a tocar. Fora disso, não. E eu me empenhei nisso aí, de fato, me empenhei. E após isso eu fui evoluindo a tal forma que a igreja, compreendendo do jeito que eu estava a caminhar, entenderam muito bem de que deviam fazer alguma coisa. Que se a igreja não fizesse alguma coisa, uma outra entidade, uma outra instituição poderia passar à frente. E aí então a igreja chama-me dizendo que
tinha uma bolsa para mim, para fora do país. E aí tive que ir para o Brasil, na região sul do Brasil, mais precisamente em Porto Alegre. Lá fiquei o tempo que eu estive lá a ficar, durante 5 anos, formei-me, dava concertos no Brasil e também na Argentina, fui lá precisamente dar concerto. Em quase todo o Brasil fui dando concertos, mas quando chegou o momento de voltar, eu tive que regressar mesmo, não quis lá ficar. Eu disse às pessoas que quiseram que eu ficasse lá, eu disse, olha, ficando aqui tudo muito bem, posso ganhar fama, essas coisas todas, enfim, mas o meu problema principal é que lá em Angola nós não temos pessoas nessa área de formação, e se eu ficar aqui, eu acho que eu vou retardar muito o processo, e até posso decepcionar a muitos. Então disse, com ou sem condições, eu tenho que voltar para Angola. E era naquela altura, portanto eu regresso em 92 praticamente, e era uma altura do conflito, já havia assim problemas nas eleições, mas ainda assim voltei com a família e pronto, de lá para cá, sempre a dar formação. Portanto, muita gente passou por mim, quer em matéria de instrumento, assim como de canto. Muitos estão informados e sinto-me orgulhoso por isso, né, em vê-los a trabalhar, a fazer aquilo que eles gostam de fazer. Né? E eu, como professor, sinto-me muito, muito satisfeito por isso aí. Dou graças a Deus por isso. Para mim, o Mestre Mateus é um eterno professor, um líder e também um pai na fé. Eu conheci o Mestre Mateus muito nova, quando fazia parte do coro infantil da Igreja Metodista Central de Luanda. Comecei a fazer aulas de piano com o Mestre Mateus, eu tinha 7 ou 8 anos de idade. Também fui aluna da Escola de Música Mestre Weba, a qual o Mestre Mateus foi cofundador e diretor, e sempre estive a trabalhar com o Mestre, direta ou indiretamente, quer seja na igreja, no coro central, ou na esfera da Comissão de Culto e Música também. Sempre pude contar com a liderança do Mestre Mateus. O Mestre Mateus é um líder nato, que muito nos inspira com a sua liderança carismática, sempre disponível e sempre acessível para uma palavra amiga. Apesar de ser extremamente sério, mas em momentos necessários, nós sabemos que o trabalho artístico em si requer e engloba muitas das vezes uma certa tensão, e o Mestre Mateus, com a sua liderança carismática, está sempre disposto a inspirar-nos com uma palavra motivadora que muito nos inspira e nos ajuda também a prosseguir. Eu tive sempre este apoio da família, de tal forma que eu estudei sem qualquer pressão, senti sempre a necessidade de que um dia poderia também ajudar a igreja nesta área. E assim tive sempre esse apoio até hoje, continuo tendo o apoio necessário. Eu perdi o meu pai muito cedo, aos 18 anos. E todos os meus irmãos que vêm atrás de mim, tive a responsabilidade com a minha mãe cuidar desses irmãos. Não foi uma tarefa fácil, né, ao longo dos tempos, mas devo sempre dizer que, graças a Deus conseguimos, eu e a minha mãe, que também já é falecida, conseguimos formar esses que vieram após mim. E hoje estão aí, cada um na sua área de ação, a contribuir naquilo que eles sabem fazer. Então sinto-me orgulhoso por isso aí. Tive sempre o apoio da família e eu também com a família, né? Tem sempre esta interação. Eu sou uma pessoa muito querida no meu grupo familiar e eu sinto-me bastante satisfeito por isso.
Eu vejo mais, na minha perspectiva, até como uma figura paterna, uma figura paternal. Até eu vejo mais como uma figura paterna, na medida em que ele praticamente assume, né, as rédeas da nossa educação após a morte do meu pai. Okay? Então, nunca o vi como irmão, mas sempre o vi como alguém de uma figura paterna. Né? Quando meu pai morre, eu estava com 5 anos de idade. E ele é mais velho de mim, 12 anos. Ele já estava com 17. Então eu o vi sempre, não como um irmão, mas como um pai. Então eu vejo sempre como um pai, alguém que tem uma postura paterna. Okay? Não exclui de todo que seja um irmão, mas normalmente esse é o peso que ele marcou em toda a minha vida, a vida toda em que eu cresci. A nível interno da igreja, ele tem uma valorização boa. Okay? Provavelmente a área em que ele se especializa, o facto de ser uma área mais, como é que se diz, de back-office, porque é uma área de ensino, é uma área, ele dedica-se muito ao ensino. Aliás, a questão do ensino é uma questão que já vem praticamente da nossa estrutura. Eu também sou professor, e ele também é professor na área de música, então ele gosta de ensinar. Né? Para além da parte do canto e da parte do instrumento, ele gosta muito de ensinar, então ele dedica essa função de ensino na música. E acho que o tratamento da música do ponto de vista científico é que se calhar o torna mais valorizado, né? Porque quando a música caminha para esse patamar, aí ele é especialista. Okay? Ele é especialista a contar da própria ciência, da própria base, e aí ele torna-se único praticamente. Mas de uma forma geral, vejo mais valorizado no seio da igreja do que de uma forma mais externa, embora temos que admitir que a sua valorização aumentou bastante. Instrumentos que eu domino: piano, órgão, violão, órgão litúrgico, portanto aqueles órgãos de tubos, né? Nós aqui usamos órgãos eletrônicos. Canto. Eu digo sempre às pessoas de que se eu não fosse a música, seria economista. Mas quando chegou esta oportunidade, naturalmente que abracei de forma séria, e até hoje trabalho sempre na música. A primeira música que eu toquei no dia mesmo do começo, do primeiro dia que nós começamos, foi um hino que é muito conhecido, né? Ou seja, Samuel Deus falou, foi o hino que o mestre tirou e colocou na nossa frente. Conhece este hino? Sim, desculpa, conhecemos. Ok, pode cantar um pouquinho. Então cantamos só apenas uma coisinha de nada. Eu disse, ok, então vamos agora ver o que é que tem aqui. Olha, essas linhas é a pauta, olha, conta-se assim, e pronto. Foi aí que nós começamos a trabalhar. E depois o resto é apenas o resultado do estudo, né? Não digo tanto qual foi o primeiro hino que eu ensinei no coro. Nunca me preocupei muito com isso, né? Mas a partir daquele momento, só sei que na altura em que o nosso primeiro embaixador em Portugal
era aqui da igreja, é falecido. Foi nomeado para ser embaixador. O hino que ele quis que o coro cantasse, quem já ensinou fui eu. Já estava ali no piano, o mestre ali atrás, e me lembro. Amigo, nos vemos em tempos por ali, enfim, essa letra. E aí sim, tive este privilégio de poder ensinar ao grupo coral. Isso eu não me esqueço. Eu não sou muito aquela pessoa de sentar no piano, enfim, e estar ali a compor músicas. Não tanto assim. Pego em obra, quem quer que seja. Quando eu entender que tenho que transcrever para o piano, vou transcrever e vou fazer a harmonia. Normalmente é isso que eu faço. Uma vez ou outra, posso compor, mas também deixo para os outros também. Tem as suas letras, enfim, estudo as letras, vejo mais ou menos como é que está compatível. E aí eu vou produzir uma música, vejo mais ou menos qual é a ideia do texto e produzo a própria melodia em si. Agora, de escrever, tenho algumas que eu já escrevi por necessidade, ou porque o coro estará de aniversário, ou porque tem um motivo especial, ou então pegar em arranjo, uma melodia que está-se a cantar, mas que não está partitularizada. Então a necessidade de catalogar, escrever e tudo isso por quê? Tudo isso porque eu tenho um trabalho chamado de coletividade. Okay? O trabalho não pode ficar só apenas comigo. Qualquer um que um dia vir ter comigo, olha, aquela melodia que chegaste a ensinar, e ou aquele arranjo que tu fizeste, eu tenho sempre em partituras. Então podem passar anos e anos, ele permanece fiel do jeito que eu concebi no primeiro dia. E então escrevo, interpreto, leio, por isso é que quando vê os materiais que eu uso, os livros, são muitos livros, as pessoas perguntam, mas tudo isso aqui é música? Sim, tudo isso é música. Isso não é nada, tem muito mais. E vou buscar compositores, músicos que já foram do passado, Estamos a falar de Handel, estamos a falar de Bach, estamos a falar de Haydn, Mozart, por ali, enfim. Vamos pegando nessas obras, tem muita coisa para fazer, não é só apenas para eu compor as melodias que eu quero compor, que me vem no coração, mas tem muita coisa. E ao ensinar para os alunos, é preciso que o professor domine essas coisas. Se não dominar, não é possível. Então, eu sou músico aqui em Angola, sou músico na China, na Índia. Quando me derem a partitura, eu sei como resolver o problema. Mas se estiverem a cantar, se eu não gosto muito, está a seguir apenas alguém está a cantar, eu pergunto sempre, onde é que está essa música? Ok, tem a partitura porque tem. Ok, dê-me a partitura, eu vou segurar e vou ler. Como que se eu tivesse já aprendido, já conhecido a peça, mas através da leitura. Eu digo, a pauta musical que eu entreguei como se fosse uma carta. Olha, fulano, eu venho do sítio X e tenho esta carta aqui para ler. E nós vamos ler conforme esta carta. Luanda, não sei o quê, querido, minha querida, não sei o quê, saudações. É a mesma coisa na música que se passa na música. Então, saber interpretar. E quando isso não acontece, então temos um déficit muito grande. Temos um déficit, quer dizer que o indivíduo só toca apenas de ouvido. Primeiro tu tens que cantar, para depois poder te acompanhar. Mas se me colocar a partitura à frente, eu tenho dificuldade, não sei como resolver o problema. E não pode ser. Não pode ser. E isso que nós encontramos, não só aqui em Angola, toda a parte do mundo, encontramos sempre assim, pessoas muito curiosas, têm muita vontade, enfim, mas também não têm a paciência de ficar no instrumento, estudar durante muito tempo, porque isso requer muita paciência. Para alguém ser músico tem que ter muita paciência, tem que ter muita calma. Se não for assim, não é possível. Então, os processos vão amadurecendo e mais tarde as pessoas pensam que nós somos mágicos, Não, mas é estudar mesmo, tem que estudar mesmo. Uma das coisas que muito admiro no mestre Mateus é a sua capacidade de tocar piano com as mãos e com os pés.
Esta é uma característica um tanto rara, que poucos musicistas, poucos pianistas têm, até mesmo em outras latitudes. Há alguma raridade em ver pianistas com essa capacidade de tocar com as mãos e com os pés. Outra coisa que eu admiro na nossa experiência com o mestre Mateus foi quando pudemos cantar um hino. Eram dois coros, o coro júnior da Igreja Central e o coro central. Nós cantamos um hino em alemão a 8 vozes a cantar coisas completamente diferentes. Foi um pouco desafiante para nós. Entretanto, podemos contar com a expertise e também com a liderança carismática do mestre Mateus, sempre com uma palavra amiga, uma palavra de encorajamento. Ao mesmo tempo, o maestro consegue ser extremamente sério, mas ao mesmo tempo consegue ter aquela palavra inspiradora nos momentos de maior tensão. O mestre Mateus tem feito muito pela cultura nacional, em termos de formação de músicos, formação de artistas e também no âmbito da implantação e operacionalização de escolas de música e centros de formação musical. O segredo, quando nós fazemos por gosto, não perdemos nenhum minuto sequer para a gente investir nesta área. Temos que continuar sempre a estudar, ler todo o material. Na igreja, por exemplo, toda a enologia você tem que estudar, independentemente de ser a igreja B ou C, isso não tem muita importância. O importante é você estudar e isso requer tempo, para depois poder transmitir a outras pessoas que não conhecem essas coisas. Se nós tivermos pressa para resolver o problema, então não vamos fazer nada. Mas se tivermos a paciência, aí sim, podemos fazer muita coisa. E vamos ter fazer, mesmo eu a tocar até hoje, acho que ainda me falta muito. Mas todo mundo acha que eu fico sempre a brincar com as pessoas. Eu digo, não, falta muito. Preciso fazer muita coisa. Então, quanto mais estou no piano, estou ali no instrumento, mais inspirado vou me sentindo, vou fazendo mais coisas. Sobretudo quando estou sozinho, então aproveito fazer meus estudos. Okay? Não somente do piano, mas também do órgão. Portanto, o órgão já é um instrumento mais completo em relação ao piano. O piano você tem ali as teclas e tem ali uns 3 pedais que você vai usando, mas no órgão já é difícil. E é muito diferente. Tudo por quê? Tudo porque você que vai trabalhar com dois, 3 teclados que nós chamamos, em matéria de órgão chamamos isso de manuais, ok? E depois temos a pedaleira, quer dizer que o corpo todo move. As mãos estão a funcionar, ok? Mas também os pés estão ali a trabalhar, a se movimentar de um lado para o outro. Quer a direita, quer a esquerda, ninguém descansa. Então, 1 hora a estudar piano é muita coisa em termos de tempo. Mas 1 hora a estudar o órgão é muito pouco tempo, quase que nada. Precisa de mais tempo. O Mateus é uma pessoa muito aberta. Ele não tem barreiras, não tem fronteira, né? Então eu acho que as pessoas que convivem com ele no dia a dia compreendem. Agora, talvez o que não sabem dele é o percurso dele até chegar onde ele está hoje. Okay? A estrada que ele desenhou, a estrada que ele caminhou, é uma estrada com muitas curvas, com muito sacrifício.
Quando o meu pai morre em 1975, ele estava com os seus 17 anos de idade, né? E essa estrada que sai de 1970 até 74, 75, e depois daí para diante, foi uma estrada de um percurso muito intenso, ok? Muito intenso, e talvez essa é a parte que as pessoas não sabem, né? Provavelmente as pessoas pensam que ele nasceu com a música, né? Mas a caminhada dele vem desde os ofícios, aqueles ofícios mais tradicionais, né? Quando ele começou a trabalhar no mundo da serralharia, não é? Na metalurgia. Ele trabalhou durante muito tempo na serralharia, até porque ele começou, embora por pouco tempo, na marcenaria, okay? Depois evoluiu, foi para a serralharia, trabalhou durante muito tempo nos anos 74, 75, apanhou aquele período de instabilidade política provocada pelo 25 de abril de 74, depois vem a independência. Ele depois vai trabalhar na BCR, né? Antiga Base Central de Reparação. Provavelmente esta é a parte do seu historial que as pessoas pouco conhecem, não é? Ele lidou muito com a parte da metalurgia, a parte da mecânica. Este é o mundo que não conhece. Depois daí ele evoluiu mais para áreas administrativas, né? Chegou a trabalhar no comércio interno, na antiga empresa Agrosbal, era a empresa grossista. Agrosbal é a empresa grossista de bens alimentares, né? Era a empresa que tinha a missão de abastecer ou fornecer a alimentação em todos os supermercados. Era a empresa que recebia e depois distribuía. E depois daí ele tem um percurso também ao nível da cooperação. Ele trabalhou no Ministério das Relações Exteriores durante também muito tempo, que era na antiga Secretaria de Estado da Cooperação, ok? E ele só deixa a Secretaria de Estado de Cooperação porque depois aparece então a bolsa que é dada pela igreja e vai estudar música no Brasil. Ponto, a música é arte, né? Então são as pessoas que têm o gosto pela arte, pelo sabor da arte, que conseguem descobrir a beleza que tem a música. A música é uma terapia, ok? Ajuda esse processo. Fui também o segundo secretário da Associação dos Organistas da região do Rio Grande do Sul. E aí, sem dúvida. Então, são muitos momentos que... São muitos. Até hoje vão sempre surgindo momentos marcantes, enfim. Lembro-me do centenário, quando a igreja completou 100 anos em Angola. Eu fui daqueles mestres, precisamente, que trabalhou no ensaio daquele coro gigante que tinha mais ou menos cerca de 500 coristas, mais ou menos por ali, naquela altura, em 1925. Então são coisas muito marcantes, que a gente não esquece, não se apaga. Dirigir 500 vozes é uma sensação incrível, né? Incrível. Estar à frente de 500 vozes, ensinar essas vozes e depois dirigir todos eles é uma outra coisa, Então a gente vê, quer dizer, vemos a amplitude, né? A amplitude da música. Está ali, todo mundo respeitar aquilo que você quer que eles tenham que fazer. Sim, uma forma de disciplina. E isto aí, não tem como você esquecer disso. Até hoje, mesmo quando estou à frente de orfeões, enfim, é uma sensação muito boa. Estamos sempre prontos para, sempre que surgir esse tipo de atividade, a gente está lá para dar todo o nosso apoio,
todo o nosso know-how que conhecemos na música. É isso que nós fazemos, o que eu faço. Sinto muito feliz nesta área, que é a música. E depois sabe, né, como é que a música é, né? Então imagina na igreja como é que é isso. Você está perante uma congregação, né, de mais de 1000 pessoas estão ali a escutarem você a tocar. Isso não é para qualquer pessoa. Eu nunca imaginei em toda a minha vida que um dia fosse músico, fosse professor. Nunca imaginei, nunca passou isso pela cabeça. Estar à frente de um coro, ensinar um coro, nunca passou isso pela cabeça. Sabe que a nossa igreja, temos por exemplo aqui essa igreja central, mas tem as classes, né? Em outras palavras, capelas. E eu sou fruto dessas capelas, uma dessas capelas. Eu via os outros ensaiar. Durante a semana tínhamos um dia que nós ensaiávamos, e aquele dia do ensaio, a classe ou a capela, aquilo ficava cheio. E havia três mestres que ensinavam. Eu só cantava. Acontece que nesse dia, o primeiro mestre não está, o segundo idem, o terceiro também não. E a classe cheia à noite, 19 horas. Quem começa com os ensaios? Quem se atreve a dar um passo em frente para ir conduzir o grupo? Todo o grupo está à espera, a classe está cheia. De crianças, jovens adultos, estão todos ali, mais velhos, estão todos ali. Eu não sei, até eu digo sempre, não sei o que aconteceu comigo. De repente, onde eu estava sentado, porque eu sempre cantei tenor, levantei-me e fui à frente para dirigir o coro. A partir daquele momento, nunca mais deixei de dirigir o coro. E o curioso em tudo isso aí é que estes mestres depois desapareceram. Por quê? Também não sei. Mas esses mestres, a partir daquele momento, já não existiram mais. Eu cresci num lar em que os pais foram sempre religiosos, né? Foram cristãos. E eu me lembro que quando meu pai não estivesse a falar, porque estava a cantar, assim como a minha mãe. E eu cresci precisamente nisso aí. E então o poder da música em nossa vida é muito grande, é muito grande. Também depende da forma onde é que nós crescemos, o que é que nós recebemos. O que a música, pode criar vários tipos de reações. Depende. Mas creio que em tudo isso aí não há ninguém que dispensa a música. Quer na música religiosa ou na música secular, não há ninguém que dispensa a música. Aliás, a essência da rádio e da televisão é a música. E
fora diz e cai a laba fila, e fora diz e cai a laba fila. À medida que a gente vai tocar, não só apenas eu vou tocando, mas ao tocar eu tenho que imaginar de que essa música que eu estou a tocar, esses sons que eu estou a tirar, do outro lado está a causar efeito. Causar efeito. E quando a gente não consegue imaginar isso aí, porque não estamos a fazer nada, aquilo que nós estamos a tocar está a mexer na alma de cada um, de forma diferente. De forma diferente. Daí que nós encontramos, não, eu gosto de ouvir, olha, o fulano quando está a tocar, okay, quando ele chega no instrumento, a tocar, ele quando começa a tocar, meu Deus do céu, eu vou mesmo, esqueço de tudo, né? E a música. Então nós temos que saber o que a gente quer fazer com a música. Qual é o objetivo? Estou ali a tocar, o que eu pretendo? É só apenas para alegrar? Ou como é que é para refletir? Tudo isto ali. Então, nós vamos explorando isso. O ser humano, enfim, quer dizer, a sua mente, controlar as emoções da alma, tudo isso é através da música. E cai a laba fila, e fora diz e cai a laba fila, cura fosse funda, con fora diz. Eu gostaria que o meu irmão fosse lembrado como alguém que fez muito, em primeiro lugar, pelo crescimento da música propriamente dita, do ponto de vista científico. Okay? E ele trabalha muito nesse processo. Okay? Gostaria que a parte dele na história, pelo menos no mundo da música, fosse nesse sentido. Okay? Que é alguém que muito trabalhou de forma intensa para que a música, do ponto de vista científico, quando nós falamos científico, é as pessoas saberem os efeitos e as causas para chegar a um determinado ponto. Né? Porque ele sempre que pega, por exemplo, alunos, né? Eles pensam, por exemplo, que cantar é só cantar, mas ele depois ensina, não, aqui não pode ser isso, aqui não pode ser uma nota mais alta, tem que ser um ré, tem que fazer isso. Então é isso que ele precisa, ensinar os músicos, e eu gostava, provavelmente era nesse sentido que eu gostava que o mundo se recordasse dele. Mas também como um grande pai, né? Um grande irmão, né? Eu vejo sempre nesse sentido. O Salvador negro é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Recebi alguns prémios enquanto trabalhei com os grupos corais. Recebi prémio na igreja, fora dela, em atividades em que por vezes nós fomos chamados. Né? Lembro-me que, aliás, só para dizer que durante algum tempo eu fui o maestro do coro A Voz de Luanda. Nessa altura, quem era o governador provincial era o Aníbal Rocha. E então tinha se constituído um coro chamado A Voz de Luanda. E eu fui a pessoa que estava a dirigir este coro. Eu lembro que na fila nós fomos agraciados com o prêmio Leão de Ouro, coisa assim. E fui recebendo outros prêmios de participação. Lembro-me das festividades da Quimpa Vita, ok? Também estive nesse tipo de atividade, enfim, com um grupo coral. Também levamos também um troféu. E mais outras atividades que passam pela cabeça. E até agora, sempre que a atividade dessa natureza, recebe sempre alguma coisa, algum prêmio, lembrando isso. Diploma de honra, tudo isso ali. E assim vamos fazendo as nossas coisas. Para mim, o prêmio mais valioso é precisamente formar os indivíduos, né? Formar as pessoas. E eu estar assentado na poltrona, estar ali a verificar ali, não, este é a fulana. Ok, este é o fulano, sim senhor, este sim foi meu aluno de canto, não, esse foi meu aluno de piano, foi meu aluno de guitarra. Isso não tem explicação. Este para mim é o maior prêmio. Estar ali à frente, você ensinar as pessoas a fazer alguma coisa, né? E hoje essas pessoas ganham vida com aquilo que elas fazem. Ok, então opa, nossa contribuição valeu e tem valido até agora. Há uma coisa que ele tem que me marca muito, né? Nunca está chateado. Custa-lhe chocar alguém, custa-lhe exprimir um não. Né? Ele não consegue dizer não. Né? Eu sentia isso. E às vezes é bom dizer não, mas ele não consegue dizer não. Só se diz assim, olha, eu preciso disso, não sei o que. Ele fica a pensar, vamos ver quem que pode ajudar, vamos ver, não sei o que. Mas ele nunca diz não, porque ele sabe que o não é uma coisa muito pesada.
Okay? O não é uma coisa muito pesada, então raramente ouves dele dizer não. Diz sempre, vamos ver essa possibilidade. Então, ele tentou sempre nos transmitir a ideia de que não se podia nos passar uma coisa da negatividade. Né? E pronto. Há uma coisa que, quando eu vi uma vez o rosto dele, quando eu disse para ele, olha, consegui uma bolsa para estudar em Portugal. E ele ficou muito maravilhado. Foi o momento mais brilhante que eu vi no rosto dele. Se calhar ele não se lembra, né? Eu ainda me lembro o local em que eu disse para ele, em 1995, quando eu fui estudar fora, eu disse para ele, olha, consegui uma bolsa de estudo e vou fora. E ele ficou assim muito entusiasmado. E ele ali confessou-me que ele também estava a lutar por mim, só que sempre no segredo, para conseguir. E ele ficou, e ele disse, é como se essa bolsa que eu tinha ganho fosse ele a trabalhar nela. Então eu vi o rosto dele naquela altura, em 95, setembro, outubro de 1995. Depois fui e fiquei esse tempo todo fora, cerca de quase 10 anos, mas sempre estivemos ligados. As cargas que eu tive, Jesus as tomou. Não sei se eu poderia dizer se nós temos mercado musical em Angola. Não sei. Não vejo tal mercado. Não vejo tal mercado. Vejo publicações aqui e acolá, deste ou daquele artista, deste ou daquele cantor, enfim. Mas como mercado angolano, nem por isso. Nem por isso. Falta muita coisa. Falta muita coisa. Falta muita experiência que eu adquiri ao longo de todo esse tempo, estando fora, né? Onde me formei. Precisamos caminhar, precisamos trabalhar muito para isso. Se não fizermos isso, não tem como. Não tem como. Temos que deixar a arte com os artistas, né? Eles sabem como resolver esse problema. Porque se não for assim, não há como evoluirmos isso aí. A educação musical nas escolas, tudo isso ali, quer dizer, desde o primeiro momento, já parte do pressuposto de que, um exemplo que eu busco sempre no dia a dia, né? Hoje a criança não canta música de criança, canta música de adulto. Pois, vamos a uma festa, a festa da criança, mas os que estão a realizar a festa, que estão ali a festejar, são todos adultos. Então, porque alguma coisa não está bem, temos que inverter isso. Temos que inverter isso. A criança é a música de criança mesmo, tem que ser isso. Agora, adulto, e eu pergunto, então, essa criança quando atingir a fase adulta, o que vai fazer? É muito complicado. Temos que pensar e repensar. Temos que pensar e repensar. Há muita coisa para explorar em termos de música, enfim, sobretudo nessa música secular, muita coisa. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. É um sonho não alcançado, como é que eu diria? No dia a dia, né, vamos sempre trabalhando, nós nunca sentimos assim realizado como um todo. Temos sempre, enquanto vivemos, temos sempre este desafio. E eu penso que o sonho um dia, eu tendo uma orquestra mesmo própria, uma orquestra, ali sim, ali vejo que talvez verei que alguma coisa que era uma miragem, né, passa a ser então uma coisa real. Então o que eu falo é precisamente que eu gostaria que fosse, e que não tem sido possível, ainda são os meios, né, os meios financeiros, os meios materiais, para que isso possa se concretizar, porque tendo uma orquestra formada, dando formação para isso, para as crianças, enfim, ter uma orquestra envolvente, né, em que você tem juniores, você vai lançando para os sêniores, isso sim. Quero dar aqui uma palavra de muito afeto. Espero que me esteja a ouvir bem. E tens um espaço aqui na minha vida muito reservado para si. Gosto de falar consigo, dá-me tranquilidade, dá-me aquele espaço de amor e de companhia. E espero que continue sempre
nessa trilha musical e que possa ajudar todas as pessoas que recorram a si para esse objetivo. Eu gostaria de ser lembrado como maestro. Maestro, como é que eu vou dizer? Maestro principal. Maestro. Como professor, maestro. E os pais não devem perder esta oportunidade, porque se a criança tem a música na sua mente, dificilmente vão cometer crimes, né, delitos. E devem investir muito nesta enquanto pequenos. Hoje em dia entendemos, né, muitos adultos solicitam, mas ainda temos o problema de que na criançada ainda falta muita coisa. E temos que ver muito bem esta vertente para o amanhã ser uma coisa mais radiante, enfim, mais alegre. Então, não deixe de investir nelas, que são o garante do futuro.